Sejam bem-vindas à Hora da Estratégia, esse programa onde toda quarta-feira a gente se encontra para fazer novas estratégias aí para o seu negócio, para criar um rumo, um caminho para que você consiga aumentar, triplicar o seu faturamento. A minha intenção aqui é criar estratégias para que você consiga avançar cada vez mais. E toda quarta-feira a minha missão vai ser essa. E uma estratégia que é extremamente importante é a missão organizacional. É como você consegue organizar uma cultura na sua empresa. Se você não sabe o que é a cultura da empresa, você realmente tem problemas. Sabe quando você reclama que você não consegue sair de dentro da empresa porque a empresa não funciona sem você, porque se eu sair não vai funcionar, porque nada funciona quando eu não tô, só eu faço bem feito. Então, isso é falta de uma cultura organizacional. O que é uma cultura organizacional? É um conceito de gestão onde a gente consegue implementar valores da empresa. Como as pessoas devem agir ou se comportarem quando você não está. Eu tô com uma colinha aqui, então se às vezes vocês me verem olhando para a colinha, é para mim manter sempre o rumo aqui da nossa conversa. Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente tem que imaginar que a gente está trazendo para dentro da empresa tudo aquilo que serve de valores. Vocês já devem ter visto nas empresas maiores, eles têm nas paredes missão, visão e valores. Muita gente acha besteira fazer isso, mas isso traz muito do que a empresa quer transmitir. Eu sou super a favor de a gente ter frases criativas na parede, se o seu negócio permitir, falando os valores da sua empresa, para que a todo momento a sua equipe consiga ver ali na frente deles quais são os valores, qual é a cultura, o que a sua empresa expressa. Sabe aquelas frases que parecem ser motivacionais, que às vezes a gente vê na parede e tal? Aquilo transmite a missão da sua empresa, os valores da sua empresa, a visão da sua empresa, onde a sua empresa quer estar daqui a algum tempo. Então, quando a gente fala tipo de missão, a gente fala qual que é o propósito que a empresa foi criada. Onde que a empresa se vê? É muito importante que vocês façam. Não importa o tamanho que é o negócio de vocês. Pode ser uma empresa gigante ou pode ser um ovo. Se vocês estão aqui comigo é porque vocês querem crescer. Ninguém está aqui para ficar estagnado. Então, se vocês querem realmente crescer, vocês têm que entender que vocês precisam de pessoas. Pessoas, funcionários, fazem parte desse processo de crescimento. Sem pessoas, vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum. E se vocês não criarem uma cultura para que essas pessoas se respeitem os valores da empresa e olhem na mesma direção que você olha, você vai ser aquela pessoa, aquele eu-presário. Aquela pessoa que vive presa dentro da empresa. Aquela pessoa que montou um negócio para ter liberdade financeira, para ter liberdade de espaço. Porque todo mundo acha que empreender é ter liberdade, né? Nossa, eu vou empreender porque eu vou trabalhar menos. Mal sabe que a gente trabalha dobro, triplo, né? Mas para você conseguir reduzir essa carga que vem pesada da empresa, você tem que saber delegar. E você tem que manter aquilo que você delegou enquanto você não está lá. A sua empresa ela tem que funcionar quando você não está. E ela só funciona quando você não está, quando você tem uma cultura muito bem definida. Quando você consegue colocar muito bem definido para os seus colaboradores missão, visão, valores. A missão é onde a empresa quer chegar, a visão é onde a empresa se vê. Porque hoje você pode ser pequenininha. Mas, como eu disse, se você está aqui comigo, na hora da estratégia, nesse momento, aprendendo sobre estratégias, aprendendo sobre marketing, aprendendo sobre empresa, é porque você quer crescer. E se você quer crescer, você tem que se ver como uma grande empresa. Finja até ser, não é isso que
os grandes gurus falam da lei da atração, que a gente tem que fingir até ser. Então, haja como uma empresa grande. Organize a sua empresa como os grandes organizam. Não é só porque você é pequenininho que você não precisa ter um controle de estoque, que você não precisa ter uma cultura impregnada para que as pessoas lutem por algo. Porque, entenda, as pessoas, elas não vão trabalhar pela sua empresa. Aquela geração que vestia a camisa da empresa, que a gente costumava falar que vestiam a camisa da empresa, essa geração não existe mais. Essa geração que está vindo nova, ela está trabalhando pelos propósitos delas. Elas não trabalham pelo propósito da empresa. Eles não estão nem aí se o teu sonho é faturar 1 milhão. Eles vão pensar, ele só está querendo botar 1 milhão no bolso. Mas o teu sonho é crescer a sua empresa ao ponto de você chegar a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de faturamento no ano. Então, você precisa organizar a sua empresa para que ela chegue lá. E para ela chegar lá, quando você cria um alinhamento de identidade, onde você consegue alinhar essa questão da cultura com os valores da sua empresa e trazer isso para dentro da comunicação da sua empresa. Isso, como eu disse no início, pode estar na parede, pode estar em diversos, nos treinamentos. É extremamente importante que faça treinamento de equipe, principalmente com vendedores, mas com toda a sua equipe. A produtividade aumenta mais, as pessoas começam a entender e darem mais valor e terem um momento diferente dentro da empresa. Mudou para mim completamente o jogo quando eu entendi que eu tinha que fazer treinamento dentro das minhas lojas. Nossa! Dentro da minha empresa. Mudou completamente a minha fábrica, tudo. Eu tinha meta dentro da minha fábrica, eu tinha meta para costureira fechar o ombrinho, para costureira fechar uma manga, para costureira fazer tudo. Eu sempre trabalhei com metas e dentro dessas metas eu engajava eles dentro de um propósito. E esse propósito tem que vir daquilo que eles querem, não daquilo que a gente quer. Como eu falei, eles não estão nem aí para que se você quer ficar milionário. Eles estão pensando que o deles está garantido no final do mês. Então, você tem que criar uma cultura onde eles consigam se ver dentro da sua empresa por mais tempo e onde você consiga também reter esses talentos. Quando a gente começa a trabalhar essa parte da cultura e organizar isso, a gente começa a ter muito bem claro o que é negociável e o que não é negociável. Você pode colocar isso numa parede, os negociáveis e não negociáveis, que é tipo assim, eu negocio folga, mas eu não negocio que falte com respeito, que fale palavrão. Você coloca aquilo que você aceita nos não negociáveis e aquilo que você aceita. Se você consegue colocar isso numa parede visível, ali você já está deixando claro e você cria um papel onde você anota. E aquele funcionário que desrespeitar o outro, ele pode levar uma advertência e pode ganhar uma justa causa, porque está dentro de um regulamento que você criou, está dentro de uma cultura que você organizou. E muito importante que seja dito aqui que o treinamento que você dá para a sua equipe, ele tem que ser remunerado. Aquela hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia inteiro de treinamento, ele tem que ser pago como hora extra ou como dia trabalhado. Você não pode pegar e mandar seus funcionários irem depois do horário para um treinamento e não pagar hora extra para eles por isso. Isso é extremamente importante que fique claro para vocês e que vocês entendam. Começa ali, 1 hora, 2 horas antes. Se vocês fizerem um treinamento semanal, esse treinamento vocês tiram ali, 10, 15 minutos para vocês falarem sobre a cultura da empresa, sobre onde a empresa está e onde a empresa quer chegar. É importantíssimo, vocês apresentam as metas da semana para que seja traçado um novo plano para a próxima semana. A gente tem tempo de agir, de melhorar a meta, de mudar, de falar com o marketing para mudar, quando a gente faz esse acompanhamento semanal na parte das vendas e a gente alinha a cultura da empresa, a gente alinha os valores, a gente alinha como a gente vai chegar lá. Porque a cultura da empresa ela é como um GPS. Ela diz como que você vai chegar. Porque quando você pega o GPS, ele te leva onde você quer ir. Mas você tem que colocar o destino. E quando você organiza a sua empresa, deixa clara a sua visão, que é onde você quer que a sua empresa chegue, você tem metas claras e você tem formas de como chegar nessa meta, as pessoas engajam com você. Dentro do meu programa de aceleração de vendas, a gente deixa isso muito... É um alinhamento muito claro que a gente faz logo no início. Porque não adianta você criar metas, passar metas para a sua equipe.
Eu tenho certeza que você passa a meta e sua equipe não bate meta, porque você passa a meta e não explica para eles como chegar lá. Mas se eu chegar para você e disser assim, nós vamos aumentar o seu faturamento em 50% esse mês, você vai olhar para mim e vai dizer assim, estou tentando vender mais faz meses e não vendo nada. Tenho certeza que vai ser essa a sua reação. Mas se eu te disser como, eu te trouxer campanhas e te explicar como que aquelas campanhas vão impactar no teu faturamento, como que aquilo vai fazer com que a gente chegue lá onde a gente precisa chegar, aí você vai dizer, opa, tem possibilidades, eu vou tentar, vou arriscar, vou entrar nesse barco. Então é a mesma coisa com a sua equipe. Eles precisam ter um direcionamento. E quando a gente implanta uma cultura, a gente implanta aquilo que pode, aquilo que não pode, a direção do que pode ser feito ou não feito dentro da empresa. Por isso que a empresa funciona sem o dono tá. Aquele negócio que o olho do dono engorda o boi, engorda, principalmente no começo. Você tem que estar ali, você tem que ralar, você tem que fazer de tudo um pouco. Mas chega um momento que a sua empresa cresce. E você precisa delegar, você precisa colocar mais pessoas. E quando você coloca mais pessoas, se você não tem uma cultura clara de tudo, de como a sua empresa funciona, você não consegue reter talentos e nem engajar a sua equipe para aquilo que você realmente quer, para aquilo que é o seu propósito. Quantas vezes vocês já devem ter se sentido que a minha equipe, quando eu saio, vira bagunça. Sabe aqueles reels que a gente vê de brincadeira, que a chefa chegando e tá todo mundo no celular, todo mundo brincando? Eu tenho certeza que esse reels que a gente vê é palhaçadinha, mas é trendzinha, não é palhaçada, é trend que chama, né? Mas com certeza vocês sentem isso quando vocês chegam na empresa de vocês. Vocês chegam, tá todo mundo no WhatsApp, e não é no WhatsApp com o cliente, tá todo mundo ali tomando um cafezinho, conversando, dando risadinha, e você chega e fala assim, poxa, quando eu tô aqui ninguém trabalha. Isso é porque você não estipulou uma cultura, não deixou claro o que é negociável, o que não é, não deixou claro aonde você quer chegar e o que precisa ser feito. Quando o seu colaborador, o seu funcionário, ele tem clareza da empresa, clareza de onde a empresa quer chegar, clareza do que ele tem que fazer, porque quando você implanta cultura, você implanta também checklist, para ele já saber o que ele tem que fazer. Uma dica de coach, eu tenho formação em coach, e uma dica muito fácil de coach para a gente medir produtividade e para a gente quebrar aquele funcionário que acha que faz tudo e não faz nada, chega na frente dele, pega uma caneta e um papel e você mandou ele fazer alguma coisa, você pediu para que ele fizesse algo e ele diz que está sobrecarregado, que não consegue fazer. Você olha bem firme dentro dos olhos dele e diz assim, vamos fazer um checklist aqui de tudo que tu tem para fazer, para a gente ver o que a gente consegue delegar para que outra pessoa te ajude, porque essa tarefa que eu preciso que você faça hoje, ela é mais importante. Então me passa aqui um checklist de tudo que tu vai fazer hoje no teu dia, para que a gente possa entender o teu dia e poder dividir. Eu tenho certeza que ele não vai conseguir listar mais de 3 coisas. É difícil quem chega em 5, em 8 horas de trabalho. Dificilmente uma pessoa, até porque ela se sente pressionada por tu estar olhando nos olhos dela e tal, é difícil ela chegar em 5 coisas. E então, a pessoa começa a entender. E você leva quanto tempo para fazer isso? Leva quanto tempo para fazer aquilo? Ah, então sobra um tempo para fazer isso que eu estou te pedindo hoje, não sobra? Então, você começa a criar um checklist e a pessoa não se sente perdida. Porque quando o seu funcionário inicia o dia, se ele inicia o dia sem um checklist, sem uma direção, e isso vem da cultura da empresa, implantar o checklist diário, ele começa o dia achando que ele está fazendo demais, porque eles sempre acham que estão trabalhando demais. Sempre. Eles podem passar o dia inteiro sem atender um cliente. Perguntar, e aí, atendeu algum cliente? Veio alguém na loja? Não veio ninguém. Mandou mensagem para alguém no WhatsApp? Vou mandar. Tipo assim, passaram o dia inteiro, não veio cliente, não veio nada, e mesmo assim, eles ainda acham que fazem muita coisa o tempo todo. Então, isso vai de você implantar regras, implantar normas. E a cultura da empresa, ela é isso. A cultura da empresa é o manual da empresa. É onde fala onde a empresa quer ir, onde a empresa está e o que todo mundo tem que fazer diariamente. Então,
Essa questão de você se sentir aprisionada dentro da sua empresa, sobrecarregada, é porque você não está conseguindo implantar uma cultura que funcione, não está conseguindo deixar claro o que pode e o que não pode. Eu fui mentora de uma rede que tinha 8 lojas. E, gente, a gestora que cuidava em todas as lojas, ela só sabia me dizer que ela passava o dia inteirinho resolvendo conflito, porque as vendedoras viviam brigando o dia inteiro. Olha que falta de cultura, que falta de criar um espírito de equipe dentro da empresa. Quando eu perguntei para eles se eles sabiam, se as meninas eram... A gente vai entrar no próximo programa, vai ser sobre bonificação. Quando eu perguntei para eles se elas tinham filhos, se não tinham, que eu faço todo um checklist, né, para identificar como é que é a equipe. Eles não sabiam me dizer nem se elas tinham filho, então a comunicação não era próxima. Quando a gente não tem cultura, a gente não tem essa coisa de se comunicar com a equipe, de fazer treinamento, a gente acaba ficando distante. E se a gente não sabe quais são os propósitos, o que move ele a trabalhar todo dia, como eu disse, não é a sua meta de ficar milionário, ele levanta todo dia, troca 8 horas do trabalho dele, todo santo dia, pelo salário dele, pelas metas e objetivos que ele tem, por aquilo que são os sonhos dele, não os seus. Ele te larga e vai trabalhar com outro por causa de 50, 100 reais a mais do salário. Então, não fique você achando que ninguém é perfeito, que ninguém engaja na sua equipe, que você tem uma rotatividade muito alta e que o problema está nas pessoas. O problema está em você e não saber gerir pessoas, não saber criar uma cultura para gerir essa pessoa, não saber criar um plano de incentivo onde você consegue bonificar e manter essas pessoas dentro da sua empresa. Dentro do meu programa de aceleração, a gente tem um módulo gigante só de gestão de pessoas, só de treinamento de equipe, porque é isso que faz a diferença. É isso que vai diminuir a rotatividade de funcionários na sua empresa, é isso que vai aumentar o seu ticket médio, aumentar a sua venda, ter seus vendedores ali treinado, alinhado. É o coração da empresa. Então, quando vocês simplesmente frondoso, porque a sua equipe começa a sobreviver sem você, e eles começam a trabalhar de forma alinhada. Eu também sou formada em hipnose. E, ao contrário do que muita gente pensa, que a hipnose é algo muito consciente, que as pessoas elas ficam muito conscientes, só que elas recebem comandos. Elas se permitem receber comandos, a gente dá comandos para elas, que elas podem mastigar uma cebola achando que é uma maçã. Entendam. A gente tem esse poder de fazer isso com a nossa equipe. A gente tem o poder de dar comando para eles. Quando a gente implanta um ritual, por exemplo, você implanta lá um ritual do bom dia. Pode ser uma oração, se você se sente mais confortável com isso. Eu gosto de fazer a intenção do dia. A intenção do dia eu aprendi com a minha primeira mentora, só que a dela é um pouco diferente da minha. A minha, ela é mais, eu acho que está mais alinhada com a meta, né? E quando eu entro numa empresa para estipular meta, para organizar para onde a gente vai dentro da empresa, eu gosto de ter muito claro vários números. E entre esses números entra a quantidade de vendas que a gente faz no dia, número de clientes atendidos. Então, quando a gente cria, por exemplo, um ritual pela manhã e a gente coloca assim, ó, eu preciso dobrar o faturamento esse mês. Eu já conversei com o pessoal do marketing, eu vou fazer mais propaganda, eu já comprei mais produto aqui, eu vou fazer e tal. Estou assistindo as aulas da Aline lá no programa de aceleração dela, eu entendi como é que eu tenho que treinar a minha equipe. Mas quando você entende o poder do comando que você dá para o cérebro da pessoa, cara, isso muda completamente. Você chegar de manhã cedo, todo mundo dá as mãos e você falar, bom dia! Todo mundo responder para você, bom dia! E a minha intenção do dia hoje é fazer 10 vendas. Todo mundo repete, fazer 10 vendas. Gente, a pessoa, ela começou o dia, ela entrou no trabalho, ela já esqueceu que ela foi fechada no trânsito, ela já esqueceu que ela bateu o dedo no mindinho lá do cantinho do sofá, que o filho acordou com dor de barriga, que brigou com o marido logo cedo, que o café tinha acabado. Ela vem com toda essa carga da rua.
E quando você chega, você traz energia, você reúne a sua equipe por 5 minutos, não tenha vergonha dos vizinhos. Eu fazia isso dentro de uma loja de shopping. Todo mundo achava que eu era doida, mas não tem problema. Minha loja batia meta, minha loja vendia. As pessoas, eu não estava nem aí que as pessoas achassem que eu era doida. Era a mágica que acontecia da venda dentro das minhas lojas. A gente começava o dia com a intenção do dia. Todo mundo, bom dia! Bom dia! E a minha intenção do dia é aquela meta que eu queria que eles alcançassem. Se eles tinham uma meta, se eles normalmente atendiam lá, fechavam 5 vendas no dia, a minha intenção do dia era fechar 10 vendas naquele mês. Se naquele mês, naquela semana, às vezes a gente tem meses que a gente tem picos sazonais, ou sábado, minha loja tinha um movimento muito maior no sábado, então, às vezes a gente tem esses dias e a gente muda essa meta de acordo com os dias. Então, quando a gente cria essa cultura, é muito importante que a gente alinhe semanalmente nos nossos treinamentos isso. E é um comando extremamente poderoso. Todo mundo está ali de olho fechado, às vezes fizeram uma oração, todo mundo se concentrou, todo mundo se permitiu entrar naquele momento. É praticamente uma hipnose. E, de repente, você com uma voz forte, você, o seu líder, você dá um comando. Você diz que a intenção da pessoa, o propósito dela, você pode falar o meu propósito, a minha intenção, é fechar tantos números de venda. Cara, isso é extremamente poderoso. Vocês não têm noção. E só isso sozinho, ele já tem o poder de aumentar o seu faturamento em pelo menos 30%. Estudos mostram que empresas que têm rituais e ao início do dia têm maior probabilidade de aumentar o faturamento em até 30%. Então, vocês não têm noção do poder que tem isso. Mas vocês não podem ficar com vergonhinha, né? Vocês têm que... Ai, meu Deus, o pessoal vai ouvir eu falando, eu vou falar um bom dia mais fraquinho. Não, se você vai fazer alguma coisa, você faz com energia. Você é o líder daquela equipe. Você é a pessoa que eles seguem. Você é a pessoa que eles têm que olhar e dizer assim, ó, porra, trabalho para essa pessoa porque essa pessoa aí me lidera. As pessoas gostam de ser lideradas. Então, você tem que ser inspiração. E se você é morna, você não traz inspiração. Então, você tem que trazer isso com vontade, com garra, e isso virar um ritual dentro da sua empresa. Não só isso, mas vários rituais, o checklist, várias coisas que você vai implantando dentro da sua empresa. Dentro do meu programa de aceleração, a gente tem várias coisas que são pequenas, não custam nada. Em nenhum momento eu vou dizer para você assim, ó, você tem que ir lá comprar uma cadeira nova, você tem que comprar mais estoque. Não. Todo o meu programa, ele é feito em cima de estratégias que você aplica no dia a dia, que você gere pessoas e cria atração e traz clientes para dentro da sua loja. Todo o meu programa, ele é voltado nisso. Por isso que ter uma cultura dentro da sua empresa é tão importante. Eu não posso falar, vou falar agora no nosso próximo episódio sobre estratégias de bonificação. Só que eu não posso vir falar para vocês sobre estratégias de bonificação de vendedores sem que vocês antes entendam o quanto é importante vocês prepararem o solo. Quando vocês criam a cultura dentro da empresa de vocês estão preparando o solo para receber os treinamentos que você vai dar da equipe, para receber as metas, para receber as bonificações, para receber as comissões que você vai oferecer. Porque eu tenho certeza, tá, que você tem aquele vendedor que mesmo ganhando comissão, ele não se esforça. Que mesmo você pagando comissão mais bônus, ele não se esforça. E a diferença desse que não se esforça para aqueles que batem meta todo mês e aqueles que se esforçam é o quanto você consegue trazer eles para dentro do propósito. É o quanto você consegue identificar. Dentro do meu programa de aceleração, a gente tem várias ferramentas de coach, onde a gente consegue identificar os sonhos e a gente estimula as pessoas a trabalharem pelos sonhos dela. Isso muda completamente o jogo, porque eles não estão mais ali trabalhando vestindo a camisa da empresa como você gostaria que fosse, mas eles estão engajados nos sonhos deles. Aline, mas eu tenho que lembrar eles dos sonhos deles? Tem que. Esse papo eu não queria me aprofundar muito aqui, porque eu vou falar depois, mas tem que. Porque se eles lembrassem que eles sonham em trocar de carro, que eles sonham em ter a casa própria, que eles sonham em viajar, se eles lembrassem disso todo final de semana, eles não gastavam todo o dinheiro deles em cervejinha, churrasco, rolezinho com os amigos. Entendeu? Todo mundo tem um sonho, todo mundo quer algo, todo mundo quer melhorar.
Só que as pessoas, elas não tomam a iniciativa. Elas esquecem, elas começam a entrar tão no automático. Já estou até entrando no tema do próximo podcast, mas elas entram tão no automático que elas esquecem que elas estão ali por um propósito delas. Elas começam a viver diariamente. E cabe sim a nós como líderes, como gestores, mas principalmente como líderes, conseguir engajar a nossa equipe num sonho. Até se vocês forem olhar uma seleção de futebol. Vamos imaginar a nossa seleção quando ela vai para a Copa. Primeiro, começa que os jogadores eles têm uma trave daquele tamanho, eles treinam o dia inteiro, eles ganham milhões só para chutar a bola para dentro do gol e eles ainda conseguem chutar um pênalti errado. E eles são treinados e vivem treinando aquilo. Imagina se eles não fossem treinados, se eles não iriam errar aquele pênalti. Então, imagina agora a equipe de vocês. A equipe de vocês são esses jogadores que você coloca em campo todos os dias, representando a empresa de vocês, entrando em contato com o cliente de vocês, sendo os prestadores de serviço que vão na casa deles fazer algum conserto, sendo os vendedores que atendem eles, que vão vender o seu produto, o seu serviço, eles são a sua cara. E se eles não têm esses valores da sua empresa impregnado neles, e eles não estão ali obstinados em fazer aquilo pelo sonho deles, eles já não vão fazer mais, eles vão se desmotivar por qualquer coisa, eles te largam por um salário melhor. Um exemplo muito legal, eu não lembro o ano, mas já faz um tempinho, acho que foi em 2015 ou 2014. Eu estive no Google, no Vale do Silício. E acredito que tenha mudado alguma coisa, mas a cultura continue a mesma. No Google, a gente ouve muito falar sobre a cultura deles, de liberdade, das pessoas poderem ter flexibilidade para trabalhar. E sim, eles têm. Eu andava assim eu tive algumas palestras de moda lá dentro do Google e eu fui mais voltada para esse lado de moda. É impressionante, a gente vê assim, mãe amamentando no meio do pátio, gente sentada na rede, jogando videogame, uns trabalhando. Eles trabalham a hora que eles querem, eles têm essa flexibilidade, faz parte da cultura da empresa, porque é uma empresa que trabalha com criatividade. Então é preciso que eles implantem isso. Eu cheguei toda animada querendo implantar isso dentro do meu chão de fábrica, não deu certo. São níveis de profissionais que a gente consegue implantar certas coisas. Mas o mais interessante é que quando eles abrem uma vaga de emprego, chove currículo. Eles abrem uma vaga, tipo assim, hoje para daqui um ano tu passar por uma seleção. E quando a pessoa é chamada, a pessoa larga tudo e vai trabalhar lá. E se eu disser para vocês que o salário lá não é bom? O salário lá não é bom. O salário lá é bem, tipo, na média. Só que o que diferencia é a experiência que eles têm. Dentro daquele ambiente, eles se sentem valorizados. Eles se sentem que eles não estão lá pelo salário. E essa geração que está vindo agora, como eu disse antes, ela não é a geração que veste a camisa. Ela é a geração que trabalha por propósito, por sonhos, por aquilo que está bom para mim. Quando deixa de estar bom, eles já não querem mais. Então, a gente tem que entender, ter isso muito bem claro, saber despertar esses sonhos, levantar um leão. A sua equipe, você tem que fazer a sua equipe virar uma águia. Por que eu uso a águia como símbolo? Porque ela é muito estratégica, ela caça até tubarão, ela só vive no topo. Ela é um animal, assim, com força e com estratégia. Então, quando você for falar com seus colaboradores, contratar, tudo faça com estratégia. Tudo, se você não tem a orientação correta, procure. O resultado que você não tem está naquilo que você ainda não sabe. Então, se você não está conseguindo engajar os seus funcionários porque tem algo que você não sabe, que está faltando para que você consiga ter esse resultado. E provavelmente está nessa parte de cultura da empresa. Porque nem tudo é dinheiro. Essa geração que está vindo, eles querem dinheiro, mas eles querem muito mais se sentir conectado com o ambiente. Eles querem muito mais se sentir que aquilo ali contribui para a vida deles de alguma forma. E o seu negócio pode ser o menor do mundo. Hoje, as microempresas são responsáveis por 86% dos empregos.
são as microempresas, são os pequenininhos que movimentam a economia, que geram um emprego. Então, não ache assim, eu só tenho um funcionário, eu não vou fazer treinamento, que eu vou ficar aqui falando para uma pessoa só. Mas é aquele bem treinado que vai te fazer tu contratar mais 10, porque vai fazer a tua empresa crescer. Porque você precisa dele. E você precisa... mas eu vou treinar ele e amanhã ele vai embora. Amanhã ele me deixa. Você tem... Eu pensei assim já falei para vocês, foram 18 anos, já cometi todos os erros. Você tem 2 opções. Engolir aquele funcionário com você por 1 ano, 2 ou 3 ou 6 meses, que seja, que é o tempo que ele está ali dentro da sua empresa, desmotivado, não te dando retorno, não engajado, não empenhado, ou você dá o seu melhor, pensar que você é um líder, formador de pessoas, formador de talentos, e que se ele sair da sua empresa amanhã e for trabalhar em outro lugar, que bom que você contribuiu e formou um talento a mais para o mercado. E você vai estar preparado para treinar outro. Só que a sua chance de perder esse cara aqui, ela vai diminuir. Porque você vai reter ele. Como eu falei, você vai estar dando tudo o que ele quer, ele vai estar se sentindo parte, ele vai estar fazendo parte de um planejamento futuro, de uma visão, de onde você quer chegar, de uma missão, do propósito que você criou a sua empresa, dos valores, daquilo que você considera que é valoroso para sua empresa, aquilo que você que é negociável, que não é. Então você vai conseguir trazer tudo isso e pode ter certeza, ele não vai te deixar. Ele vai ficar com você muito mais tempo do que o normal que você fica, sem contar os custos que você tem com rescisão. Então, essa parte de a gente conseguir implantar uma cultura e entender que a nossa equipe ela é motivada por ordens, por organização, eles têm que sentir que você tem um plano, que você tem uma organização, uma linha para chegar naquilo e que você vai chegar naquilo se importando com os propósitos dele. Pronto, sua empresa vai decolar, não tem nada que segure a sua empresa quando você entender de pessoas. E dentro do meu programa de aceleração, a gente tem um módulo completo, como eu já disse para vocês, onde a gente aborda tudo isso e eu tenho detalhado lá várias ferramentas que a gente consegue usar para estar identificando esses sonhos. A gente tem várias técnicas de treinamento. Não é nada difícil, gente. É a pessoa fazer uma carta, escrevendo os sonhos dela, ler lá uma vez por mês, vocês fazerem uma emotização. São coisas simples, tá? Não vem achar que a Aline vai fazer eu virar cambalhota agora nos treinamentos, que não é assim. São estratégias simples, mas que fazem com que a pessoa pense. É como eu falei, a questão da hipnose. Às vezes são comandos que a gente dá que muda totalmente a consciência da pessoa. É como a gente consegue fazer, às vezes, ela preencher um questionário de onde ela está e onde ela quer chegar, que ela escreve. Quando a gente escreve, tem 30% mais chance de acontecer, porque a gente estimula eu não lembro agora se é o lado direito ou esquerdo do cérebro, mas a gente estimula uma área do cérebro que ela está mais adormecida. E a gente traz lembranças. Eu não vou entrar nesse tema também com vocês, mas eu também tenho formação em sistêmica e a gente trabalha muito a questão da criança interior. Né? Até na hipnose, na sistêmica, a gente trabalha muito os traumas, o que nos transformou no adulto que a gente é. E quando a gente escreve à mão no papel, a gente traz a lembrança da escola, de quando a gente era criança. Então, a gente trabalha essa criança. E quem teve sonhos, quem sonhou, quem motivou você, foi essa criança. Não faz parte aqui do que eu queria trazer para vocês, não tem muito a ver com o tema, mas eu vou contar como eu decidi que eu queria ser empresária. Eu tinha 4 anos de idade, e com 4 anos de idade eu decidi minha vida. Eu já fugi de casa, decidi que eu queria morar com a minha avó, briguei com meus pais, eles me bateram, mas não conseguiram me pegar pelos cabelos, não conseguiram me levar embora, porque eu disse que dali eu não saía, dali ninguém me tirava. E daí eu morando com a minha avó, tinha outros tios que moravam solteiros, que moravam com a minha avó na época, e um tio meu
que era um tio que tinha uma condição financeira melhor. Ele tinha uma prima da mesma idade que eu. A minha mãe trabalhava no restaurante dele, ele tinha uma condição melhor porque ele tinha um restaurante na beira da praia, então ele tinha uma situação financeira melhor. Ele fez uma reforma na casa dele e chamou toda a família para jantar lá para ver a reforma que ele tinha feito na casa. E quando a gente saiu daquele jantar, porque todo mundo ficou impressionado com a reforma e tal, eu lembro que dentro do carro os meus tios estavam falando assim, vocês viram a casa do Rock, é tudo com móveis de madeira maciça. Daí eu perguntei para minha tia assim, tia, o que é madeira maciça? Até hoje, nos domingos de família, eles tiram sarro da minha cara, porque eu passei a minha infância inteira falando que eu queria ter móveis de madeira maciça, e eu nem sabia, e nem era maciça, é maciça, né? E eu nem sabia o que era aquilo direito. Mas eu vi que aquilo impressionou, e eu sempre gostava daquilo que impressionava. E a minha prima, ela tinha a mesma idade que eu, fomos criadas juntas, e ela tinha Kinder Ovo, que eu não tinha na época, ela tinha toda a coleção do Kinder Ovo, os Tazo, não sei se vocês são dessa época, eu tô entregando a minha idade, né? Caneta colorida. Hoje eu sou a doida do marca-texto. Eu tô aqui sem um marca-texto pra mim, grifando as coisas, eu já tô quase tendo um troço. Porque eu queria ter aquelas canetinhas coloridas, ela tinha todas. E eu percebia que ela tinha coisas que eu não tinha. E nesse momento, eu percebi também que ela tinha uma casa que eu não tinha, porque a casa dos meus pais era uma casa muito simples. Muito simples. A casa que eu cresci, assim, era com... Não tinha forro, era um Eternite, aqueles fios tudo pendurado. Era, assim, muito simples mesmo. E eu lembro como se fosse hoje. Daí, depois de eu ter perguntado sobre a madeira maciça, a minha seguinte pergunta foi: por que o tio tem uma casa daquelas e meu pai não tem? E a minha tia, muito sabiamente, naquele momento, ainda bem que ela não falou que era porque ele tinha restaurante, porque senão eu acho que eu seria dona de restaurante, ela falou assim, porque o Rock é empresário. Naquele momento, eu tinha 4 anos de idade, eu decidi que eu queria ser empresária. Eu não sabia nem o que era isso, mas eu sabia que a minha prima tinha as canetas coloridas, os lápis da Faber-Castell, tudo que eu queria ter. Nunca foi inveja, nunca foi. Eu sempre fui movida e eu nunca quis... Eu nunca cobicei algo de outra pessoa, eu sempre quis conquistar, eu sempre olhava o que era bom, sempre olhava o que era bonito e eu queria ter, mas não cobiçando daquela pessoa, mas ter por conta própria. E naquele momento, eu decidi, com 4 anos de idade, que eu queria ser empresária. Quando alguém perguntava para mim o que eu queria ser quando eu crescesse, eu respondia empresária. E com 12 anos eu comecei a trabalhar com esse propósito de virar empresária. Com 16 anos, eu fiz meu pai me emancipar. Com 14 anos, eu já entrei para o mundo das vendas e já ganhava o dinheirinho, consegui juntar. Com 16 anos, fiz meu pai me emancipar, montei o primeiro CNPJ, que era para vender feijão. E, no final, não saiu do papel, porque não tinha recursos e o gerente do banco ria da minha cara quando eu ia pedir empréstimo com 16 anos. E, gente, eu sempre fui ousada. Mas com 17 anos... eu fiz meu pai me emancipar e montei minha primeira loja. E foram aí 18 anos com lojas, montei fábrica, e, enfim, a coisa toda aconteceu. Mas por que eu contei essa história? Eu contei essa história porque a gente tem o poder, e principalmente quando a gente se conecta com a nossa criança interior, de a gente trabalhar em cima de crenças, que são coisas que muitas vezes são colocadas na nossa cabeça, tipo assim, dinheiro não presta. A pessoa cresce achando que dinheiro não presta, e daí ela dá um jeito de não ter dinheiro porque ela acredita que dinheiro não presta, mas foi uma crença que os pais colocaram. Então, nós somos movidos a crenças. A todo momento, se a gente tem medo de altura, é porque a gente tem uma crença que aquilo pode cair, desabar e tal, por mais sabendo que tu tá num lugar seguro. Então, são crenças que a gente vai colocando na nossa cabeça e o nosso cérebro vai acreditando. São comandos. Naquela hora que a minha tia deu um comando, ela falou assim, porque ele é empresário, eu recebi um comando. Opa, se instalou uma crença. Para mim ter o que eu quero, eu preciso ser empresária. Da mesma forma, a gente consegue fazer isso com a nossa equipe. A gente consegue trazer eles para esse lado, como eu disse, da escrita. Às vezes a gente faz uma carta de emotização, a gente faz várias dinâmicas que a gente tem e a gente consegue conectar essa pessoa e instalar crenças nela de merecimento, de ambição, de ela querer mais, de ela querer a casa própria, de ela querer aquilo que ela colocou no papel. E também de tirar crenças
onde ela acha que ela não é capaz, onde ela acha que que aquilo não é possível, e tudo isso a gente consegue dentro de dinâmicas que são bem simples e que eu ensino dentro do meu programa de aceleração. Esse programa ele é bem completo, por isso que o nome dele já é Programa de Aceleração de Vendas, porque é um programa que ele tem o formato de uma mentoria em grupo, né? Toda semana a gente está ali, eu estou ali dando mentoria para vocês, esclarecendo todas as dúvidas, mas, acima de tudo, ele foi todo pensado para acelerar as vendas de vocês. Então, ele começa desde o início, trazer toda a parte da abordagem do marketing, essa estruturação de cultura, de implantar esses negociáveis, esses não negociáveis, essa cultura, realmente fazer com que sua empresa ande redondo e que esses valores sejam levados até quando você não está, para que você não seja esse prisioneiro da sua empresa. Até o aumento do seu faturamento realmente de fato, que é o que a gente, né, que é para acelerar as vendas mesmo através de estratégias de marketing, para trazer mais clientes, e treinamento de equipe para que a gente consiga fazer com que essa equipe engaje, conheça a cultura da empresa, entenda onde a empresa quer chegar, engaje na meta e, enfim, é um programa assim, extremamente completo para que você consiga realmente acelerar suas vendas. Não é à toa que o programa se chama Aceleração de Vendas. E a nossa equipe... Toda semana eu estou fazendo aqui essas aulas e a gente está abrindo algumas vagas, eu junto com a minha equipe, para que a gente consiga estar fazendo uma análise aí do seu negócio. Porque eu entendo que se tu ficou esse tempo todo aqui comigo, querendo aprender, querendo melhorar, é porque tu quer que o teu negócio cresça. Então, se tu quer que o teu negócio cresça, que o teu negócio evolua, é muito mais fácil quando você tem alguém que te guie, alguém que te pegue pela mão e te diga assim, ó, isso aqui tu tá fazendo errado. Alguém que já passou por isso. E por isso a gente faz um diagnóstico totalmente gratuito. São poucas vagas, então a gente não consegue... Você preencher o diagnóstico não é sinal que a gente vai agendar uma reunião com você para estar fazendo esse diagnóstico. Esse diagnóstico é totalmente gratuito. Mas você precisa preencher esse diagnóstico para que você passe por uma seleção para que a nossa equipe possa... Tá vendo se você se encaixa ou não, se você é capaz de executar todo esse plano. Porque a gente vai sentar na sua frente 30, 40 minutos de forma gratuita e a gente vai te dar o norte, vai te dizer, tu tá errando aqui, tu tá acertando ali, isso aqui tu potencializa, isso aqui tu muda o foco, muda a rota. Então a gente tem que saber que se você não é uma pessoa de mimizenta, que só reclama e não faz nada. Então esse diagnóstico é para a gente entender em que pé que está a sua empresa e se você tem condições de realmente acrescentar, fazer com que esse diagnóstico acrescente aí no seu negócio. Então a gente abre as vagas para você estar participando da aplicação. É só você preencher o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E se você for selecionada, você vai ganhar esse diagnóstico, eu tenho certeza que vai te dar um norte aí muito grande para que você direcione o seu negócio. Por hoje é só, e eu espero vocês aqui na próxima quarta-feira.